somos chamados a profetizar. A partir do batismo que eu recebi, eu preciso conduzir a minha vida como uma verdadeira profecia. E que alegria é esta, meu irmão e minha irmã, que está na minha vida e que me inquieta para que eu possa falar a você. É pela palavra proclamada, é pela palavra anunciada, é que nós dispensamos todos os sacramentos da igreja na vida de cada um, de cada uma. É pelo poder também da palavra que o próprio Deus, no seu faça-se, constituiu todas as coisas criadas. No céu, talvez a comunicação, a gente não vai precisar insistir tanto nas palavras, né? No céu a gente vai se comunicar apenas com o nosso coração, com a nossa alma, com o nosso pensamento. Mas é bom já aprender que aqui nesta vida também os nossos pensamentos precisam estar elevados a um nível maior. Não podemos cultivar nos nossos pensamentos situações muito lá embaixo, situações inferiores, infernais, de desesperos, de doenças. Tem gente que repete sempre as mesmas histórias. Padre, você lembra de mim? Eu sou aquela pessoa que falei com o senhor há não sei quantos anos atrás. Você lembra do meu problema, da minha doença que eu te contei? E as pessoas às vezes insistem em profetizar e anunciar coisas neste nível, nessa sintonia. Você pode falar do seu sofrimento. A igreja tem um lugar específico para te ouvir e te auxiliar. Mas é preciso fazer valer a palavra do próprio mestre. Vá, a tua fé te salvou. Vá, a tua fé te curou. Me preocupa quando, às vezes, nós encontramos pessoas que não querem assumir esta missão. Não querem assumir esta mudança. E eu não estou falando de curas físicas, não, porque eu conheço pessoas que têm doenças reais instaladas na sua vida, mas possuem alegria em viver, mas possuem gratidão diante de Deus, reconhecendo-o como Senhor, entendem todo o movimento da história que os aconteceu na família, às vezes uma história muito doída, dolorida, muito de sofrimento dos nossos antepassados, pais, avós, bisavós, trisavós, tataravós, pentavós, e esta árvore genealógica maravilhosa que está aí para trás, que a gente desconhece. Olha o resultado que deu, eu e você, nestes encontros, nos esbarrões da vida. Quantas mortes aconteceram, quantos desastres, quantas pessoas ficaram abandonadas. O Brasil, onde nós estamos aqui, esta terra onde eu estou pisando, nós sabemos quantas pessoas vieram de outros países, fugidas, quanto sofrimento, meu irmão e minha irmã, ficou impregnado na nossa alma. Então nós precisamos levar tudo isso em consideração. Como arriscar-se ser profeta? Mas Deus pode intervir na minha vida e eu posso dizer, eu respeito, eu entendo a minha história, mas eu fico, Senhor, com a vida, com o teu chamado, e a partir de agora eu me lanço sem medos. Falávamos naquela parte primeira da pregação sobre os grandes profetas do Antigo Testamento, que tanto cooperaram com a ação de Deus na vida do povo, que era de Deus. Obviamente também o Novo Testamento vai nos trazer pessoas, e nós temos grandes profetas, apóstolos que assumiram, cada um com o seu jeito. Eu tenho o meu carisma, o meu jeito de ser, você tem o seu, o padre, outro tem um outro carisma, um outro jeito de ser. Isto é muito belo, isto é muito belo. E quando a gente realmente consegue se dar as mãos uns aos outros, a força de Jesus atua plenamente neste corpo maravilhoso, que é Ele mesmo. A gente não pode agir sozinho. Eu não posso profetizar da minha cabeça, eu tenho que profetizar e anunciar juntamente com a igreja, é o munus que eu recebi. Então, meu irmão e minha irmã, é hora de realmente gritarmos e bradarmos o hino da vitória que o Senhor já nos conferiu na cruz um dia. Nós vamos ver no livro dos Atos dos Apóstolos, Pedro, um homem simples, pescador. Você já ouviu tantas vezes falar sobre isso. E é assim que eu gostaria de estar diante de Deus agora. Simplicidade, tranquilidade.
Podemos até provocar algumas palavras mais curiosas, aonde você vai querer saber o que quer dizer aquilo, aonde você vai evoluir também e crescer. Mas há momentos que é bom que nós falemos com simplicidade, porque Deus, penso que é muito simples. Ele se apresentou na minha vida entendendo a minha história. Ele falou de uma forma no meu coração quando eu tinha 17 anos em idade, hoje eu estou com 36, com 17 anos neste chamado específico ao sacerdócio para ser padre na vida da igreja e para todo o povo de Deus. Ele falou lá naquela história específica, da forma que eu compreendia. E não chegou com os projetos todos prontos, dizendo, você vai fazer isso. Não, as coisas vão acontecendo. Há uma construção. Por isso você, profeta de Deus, calma. Por isso você, profeta de Deus, há uma urgência do reino? Mas é preciso cuidado. Porque às vezes o terreno em que nós estamos sendo enviados a anunciar a boa notícia, por isso você é portador da boa notícia, da boa nova, não de fofocas, não de desastres, né? Tem gente que quer dar conta, né? Falar de coisas somente desastrosas. Isso não é bom, isso não eleva, isso não congrega. E a gente tem uma forte tendência de ficarmos deste lado, não podemos, temos que mudar de direção. Às vezes eu fiquei resfriado tem 2 semanas, ainda estou com algumas sequelas do resfriado, e aí as pessoas ficam, padre, já melhorou, padre, você está gripado. Eu falei, gente, já passou, é 2 semanas atrás, agora é outra coisa. Vamos à frente. E a gente precisa levar as pessoas para frente, né? A gente precisa anunciar com a nossa vida coisas boas. Então, o apóstolo Pedro, quando começou a pregar, homens de Israel, ouvi estas palavras. E aí você pode falar assim, o que eu vou falar, Senhor? Como o profeta Jeremias disse, eu não sei falar. Olha aqui. Jesus, o Nazareno, foi por Deus, se você quiser me acompanhar, está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículos 22 seguintes. Atos, capítulo 2, versículos 22 seguintes. Jesus, o Nazareno, foi por Deus aprovado diante de vós com milagres. Então Jesus passou por aqui, fazendo sinais e milagres acontecerem, que Deus operou por meio dele entre vós, como bem o sabeis. Este homem, entregue segundo o desígnio determinado, Deus tem uma vontade na vida de Jesus, por isso ele não perde o foco, ele olha para a cruz, ele vai adiante, mas ele também presta atenção em quem está ao lado, né? A gente sabe que temos um chamado, temos uma missão a executar, temos uma profecia a ser proclamada, mas é preciso também dar atenção ao que está me acontecendo aqui. Eu não posso parar aqui, porque Deus também está cuidando desta realidade. Eu preciso confiar que Ele cuida de quem está e quem aparece ao meu lado. Mas eu posso auxiliar, eu posso dispensar atenção, eu posso estar ali por completo diante dele e dela, para realmente o colocá-los no caminho da vida. Este homem entregue segundo o desígnio determinado e a presciência de Deus, vós o matastes. Jesus Cristo morreu, crucificando-o pelas mãos dos ímpios. Crucificando-o pelas mãos dos ímpios. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. Ninguém pode parar a obra de Deus. Você pode até cair, adoecer, ficar às vezes cansado, mas chega um momento em que Deus precisa e te retira do túmulo e você ressuscita para uma vida nova e se decide, a partir de agora, só Deus basta, só Deus me impulsiona, né? Às vezes nós temos medo de sair do nosso bairro, do nosso trabalho, da nossa cidade, em abandonar a nossa família no sentido de ir assumir uma missão específica, acerca do meu caso, né, como padre. Precisei abrir mão de alguns aspectos para abraçar outros e não me arrependo. Há um sorriso no meu rosto, há uma gratidão na minha vida, há resultados maravilhosos, porque Deus, Ele cumpre e Ele é fiel. Deus o ressuscitou dos mortos, pois não era possível que ele fosse retido em seu poder. De fato, é a respeito dele que Davi diz: eu via sem cessar o Senhor diante de mim, Ele está à minha direita, para que eu não vacile. Por isso, alegre-se o meu coração, e a minha língua exulta e proclama e profetiza
até a minha carne repousará na esperança. Por que não abandonarás minha alma no Hades, nem permitirás que teu santo veja a corrupção? É realmente o profeta que confia. É realmente o profeta que espera. É realmente o profeta que não joga palavras ao léu, que não desperdiça sabedoria de Deus. Deste-me a conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de júbilo na tua presença. E é assim que eu quero me colocar diante de Deus, e é assim que, como padre, que como sacerdote, eu quero elevar e colocar toda a comunidade, todos os filhos e filhas de Deus confiados dele, nas mãos dele. É este o nosso papel, de conduzir o rebanho do próprio Senhor. Ouvindo isto, eles sentiram um coração transpassado. Perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? Respondeu Pedro: aqui está a chave. Aqui está o processo que eu e você precisamos passar todos os momentos, todos os instantes da nossa vida. Senão nós não vamos entender aquela tristeza que está ali. Senão nós não vamos entender aquela doença que está ali. Senão nós não vamos entender aquele sofrimento que está lá. Eu sei que tem muitas pessoas nos procuram. Quantas pessoas ligam para cá, para a Rede Século XXI, nas programações, pedindo a sua oração, colocando a vida da sua família? Ligue para cá, pede, nós estamos aqui para evangelizar e rezar por você. Você pode fazer isto? E nós aqui nos colocamos à sua disposição e à disposição do próprio Senhor. Pedro apenas disse a eles assim: vocês devem se arrepender, arrependei-vos de tudo, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. O verdadeiro profeta é esse que, a partir do seu batismo, assume esta missão grandiosa. Para a remissão dos vossos pecados, então recebereis o dom do Espírito Santo. Aí está. É o mesmo Espírito que pairava sobre as águas, que constitui todas as coisas, e aonde tem um batizado, aonde tem um filho e uma filha de Deus, ali está o templo que habita o Altíssimo. Ali está o Espírito Santo de Deus, orientando, tocando a consciência, levando-nos. Laércio disse para nós, os auxiliares, os anjos do Senhor, espíritos de pura luz, que toca a consciência do homem e da mulher, fazendo-nos evoluir, fazendo-nos tomar cuidado, fazendo-nos calar, fazendo-nos ter respeito com o outro. Às vezes falta-nos respeito. Observem nas nossas comunidades, nas nossas igrejas, nos lugares aonde nós estamos acostumados a estar, nas repartições públicas, lá onde você buscou, às vezes, uma solução e você foi tratado rispidamente, não sei porquê, mas aconteceu. Perdoe, arrepende-se. Vamos ultrapassar estas barreiras e vamos contar que os santos e anjos de Deus estão à nossa disposição. Pois para vós a promessa, assim como para os vossos filhos, e para todos aqueles que estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar, com muitas outras palavras, conjurava-os e exortava-os. O profeta é este que exorta, que provoca, que anima a vida de todos e todas. Você não pode ser alguém que leve peso para a vida do outro. Por isso, a gente tem que estar preparado. No momento em atendimento que nós estamos lá na igreja atendendo o povo de Deus, a gente reza, se prepara. As pessoas vêm com os seus fardos e nós realmente oferecemos aquilo que podemos, que é o próprio Senhor, que já está na vida dele, que já está na vida dela. Às vezes é preciso apenas nós facilitarmos o acesso. Nós oferecemos a oportunidade. Com muitas outras palavras, eles exortavam e diziam: salvai-vos desta geração perversa. Aqueles, pois, que acolheram a sua palavra, fizeram-se batizar. Inundaram-se, impregnaram-se do próprio Senhor, do próprio Jesus Cristo. Às vezes é isso que nos falta, senão a gente tem uma relação com Deus muito estranha, né? Eu vou à igreja, eu rezo, eu professo a fé, eu contribuo com as necessidades do templo, mas eu, dali para fora, quando eu saio e volto à minha realidade, eu consigo desconectar e fica uma coisa separada. Não, eu preciso ter uma harmonia, algo contínuo, é um único movimento. É Jesus que está em todos os lugares, dando-nos acessos
para o crescimento e a libertação. E acrescentaram-se a eles naquele dia mais de 3.000 pessoas. Olha, meu irmão e minha irmã, a grandiosidade de Deus. Obviamente, nós queremos pessoas disponíveis, queremos pessoas ousadas, queremos pessoas que saibam profetizar, mas a missão da igreja, a minha e a sua missão, é olhar aquele que está lá caído, aquele que está excluído, e fazer deles, que já é um filho e uma filha de Deus, alguém de valor, alguém que foi resgatado. E como é bom quando as pessoas retornam diferentes, né? Através de uma oração, de uma imposição das mãos, a pessoa muda o seu sorriso, muda o seu olhar, muda a sua compreensão de vida. Ah, padre, minha vida não tem mais sentido. Ah, padre, a minha vida não tem mais valor. Para mim, se eu morresse hoje, tanto faz. Não é aquela perspectiva do apóstolo que diz, se eu morrer hoje eu estou feliz, eu estou bem, estou em Cristo. Não, tem pessoas que porque estão mal, preferem até morrer. Não, não pode ser assim. Não deseje isto para a sua vida. Melhore antes de morrer, converta-se antes de morrer, esteja satisfeito e grato diante da vida. É muito bom quando você diz, obrigado, Senhor, pelo dom da existência. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está comigo. E é como uma grande navegação. A barca de Pedro, e nós estamos dentro dela. Este barco balança para lá, balança para cá, às vezes parece que vai afundar. Teve uma tempestade dessa na Sagrada Escritura, confiaram em Jesus. O próprio Senhor está juntamente conosco na barca. No momento ele dormiu, mas os apóstolos, os discípulos falaram, Senhor, o Senhor é mestre, o Senhor já nos disse tantas palavras, o Senhor está dormindo. E ele naturalmente, tranquilamente, acalmou toda aquela tempestade. Esta canção vai dizer sobre isso. Vamos lá, banda, tocar? Estão descansando ali, igual Jesus na barca, descansando, mas já estão atentos. É assim que acontece com o reino de Deus, né? Então, esta canção vai dizer sobre isso. O barco balança para lá e para cá, às vezes parece que vai naufragar, mas Jesus não deixa o barco virar, porque nele também está. O barco balança pra lá e pra cá, às vezes parece que vai naufragar, mas Jesus não deixa o barco virar, porque nele também está. E o barco balança pra lá e pra cá, às vezes parece que vai naufragar, mas Jesus não deixa o barco virar, porque nele também está. Às vezes me sinto cansado de tanto lutar, a cruz pesa tanto que penso até mesmo em parar, mas olho pro alto e penso em tudo que Jesus passou, por mim ele sofreu, foi grande o seu amor. Mas olho pro alto e penso em tudo que Jesus passou, por mim ele sofreu, foi grande o seu amor. E o barco balança pra lá e pra cá, às vezes parece que vai naufragar, mas Jesus não deixa o barco virar, porque nele também está. E o barco balança pra lá e pra
passou, por mim ele morreu. Foi grande o seu amor. E o barco balança, e o barco balança pra lá e pra cá. Às vezes parece que vai naufragar, mas Jesus não deixa o barco virar, porque nele também está. E o barco balança pra lá e pra cá. Às vezes parece que vai naufragar, mas Jesus não deixa o barco virar, porque nele também está. Mas Jesus não deixa o barco virar, porque nele também está. Viva Jesus Cristo! Viva Jesus Cristo! Vocês viram essa canção que belíssima? O barco balança para lá e para cá. Às vezes parece que vai naufragar, mas Jesus não deixa o barco virar, porque nele também está. É a confiança, meu irmão e minha irmã, do filho e da filha de Deus. E todo filho e filha de Deus é profeta. É profeta, convidado a anunciar. Não somente anunciar com palavra, não somente falar da paz, não somente falar da vontade de Deus, mas ser a própria misericórdia, mais ser a própria salvação, mais ser o próprio amor na vida de todos e todas, aonde a gente chega e fala: nossa, mas você passou por aqui e deixou uma paz na minha casa. Já ouviram isso? Isso é bom, mas também a gente às vezes ouve, né? Ah, chegou uma pessoa aqui tão pesada, que deixou um ambiente tão pesado e tão negativo. É bom que nós trabalhemos os aspectos positivos que o próprio Senhor nos dá. A vida, só olhar no espelho de manhã, ajeita o cabelo, vai lá, fala: é hoje que eu assumo a missão mais uma vez, porque hoje eu posso morrer. E eu não quero morrer triste. Eu não desejo morrer triste. Queridos irmãos e irmãs, é uma alegria poder falar ao seu coração, à sua vida. Novamente quero agradecer por esta oportunidade que a Rede Século XXI está me concedendo. Eu estou todas as quintas-feiras aqui na Rede Século XXI, às 18 horas, apresentando o programa Caminhos do Senhor. Lá você pode rezar o terço comigo, não só comigo, de segunda a sexta, às 18 horas, o programa Caminhos da Fé, cada dia com um apresentador diferente. Agradeço de coração ao Padre Eduardo Dougert, aquele que nos possibilita fazer tudo isso que nós estamos fazendo, que é evangelizar. Eu ainda era pequenino, um adolescente, quando pegava sinal UHF, lá bem distante, onde eu morava, e jamais pensei que estaria aqui, trabalhando, fazendo a messe de Deus e o reino de Deus acontecer na vida de tantos e tantas. Que este canal continue a ser bênção, e nós contamos sempre com a sua ajuda também, para nos ajudar a evangelizar. Estamos de portas e coração abertos para acolher todos vocês. O reino de Deus se diferencia disto, porque para fazer parte da nossa família, não tem distinção de pessoas. Acolhemos todas e todas sem qualquer julgamento. É uma pena que ainda com o nosso pensamento, a nossa razão, nós julgamos as pessoas. Mas no reino de Deus, é preciso dar espaço e lugar à alma. Na alma, ninguém se julga. Na alma, nós nos amamos uns aos outros. Por isso, você profeta, você batizado, você batizada, é convidado e convidada, a partir de agora, se ainda não faz, a viver uma vida no Espírito. A viver uma vida pautada pela alma. E quem vive com a alma consegue entender, consegue olhar o pecador, consegue olhar o errante, consegue olhar aquele que é viciado, consegue olhar aquele que se separou, consegue olhar aquele que talvez está vivendo uma vida desastrosa com os olhos do próprio Jesus Cristo. Consegue olhar sem
julgamentos. E a igreja precisa de você. A igreja precisa de pessoas que consigam olhar a alma, não os aspectos que às vezes você está olhando do outro, não os aspectos que está fazendo você julgar o outro. Esforce-se, peça o Espírito Santo de Deus, conviva, olhe mais de perto, atrás daquela pessoa que talvez tenha aquela cara fechada, aquele coração amarrado, talvez que vive sobre medos, discórdias, confusões e vícios. Há uma alma que Deus também constituiu como a sua, aqui, neste plano de vida, nesta existência. E eu e você somos convidados também a olhar com carinho tudo isso. Um abraço a todos vocês, que Deus abençoe a cada um. Darei agora uma bênção especial a todos os enfermos, você que está aí sofrendo, no hospital, na sua casa. Não sei aonde você se encontra, mas você que está me ouvindo, talvez um aperto no seu coração, que esta palavra anunciada arranque tudo aquilo que são resquícios de uma vida que não condiz com a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é somente alegria, a vontade de Deus é somente vida. O Senhor esteja com você. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, por intercessão de São Miguel Arcanjo, São Padre Pio, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Glorifiquem sempre com sua vida, fiquem na paz de Deus e que Ele esteja com cada um de vocês. Um abraço, sejam paz, sejam luz, sejam bênçãos.